Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de avaliação de eficácia de treinamentos. Com essa planilha você vai conseguir cadastrar os seus treinamentos, os instrutores, o tema, para quem eles são voltados, os participantes, você vai ter uma aba de avaliação de satisfação e eficácia, formulário de avaliação para impressão, relatório geral por treinamento, dashboard geral por treinamento. Então a gente começa a planilha aqui pela aba de instruções. A gente tem algumas instruções aqui para você começar a utilizar a planilha, como, por exemplo, entender como mudar logo no Windows, desproteger a planilha para fazer suas customizações. E a gente tem aqui um banner para você poder marcar uma aula com um dos nossos consultores. Depois a gente tem a aba de suporte, onde tem o contato do e-mail e o WhatsApp, se você precisar de suporte. Um botão aqui para adicionar ou remover abas e uma instrução de como desbloquear as abas da planilha. A gente começa aqui pela aba de cadastro. Você vai notar que, como essa é uma planilha 4.0, eu tenho essa navegação pelos menus superiores aqui. Então, dentro de cadastro, a gente tem aqui treinamentos e participantes. Então, começando com treinamentos, eu fiz uns preenchimentos aqui de exemplo, mas você pode preencher da maneira que você quiser. Posso mudar aqui para treinamento 1. Tá? Então, a gente tem aqui, a gente vai cadastrar o nome do treinamento. A gente tem algumas linhas aqui. Aqui a gente vai poder escolher se é um treinamento interno, externo ou on the job. A gente vai colocar a carga horária desse treinamento, o nome dos instrutores, o tema, para quem é voltado àquele treinamento. Então a gente tem alguns exemplos aqui, os custos e o indicador analisado. Então a gente tem, por exemplo, aqui eficiência em gerenciamento de projetos, on the job, 12 horas de carga horária, o instrutor é o Leandro, o tema avaliação da qualidade dos materiais e recursos utilizados, para quem? Gerentes de projetos e membros, tem um valor aqui, e o indicador analisado, utilização e eficácia dos materiais. Depois a gente passa para o cadastro de participantes. Então a gente tem o nome dos participantes, a área deles, o cargo, o e-mail, o telefone e um campo aqui para observações. Depois a gente vai aqui para avaliação. Então a gente vai conseguir avaliar a satisfação e a eficácia dos nossos treinamentos. Então a gente vai selecionar aqui o treinamento, que vai ser baseado na lista que a gente cadastrou antes, o nome de um participante, e aqui a gente vai poder marcar o conhecimento anterior, de 1 a 10, e o posterior, e ele vai me mostrar a diferença aqui. Depois, ao lado, você vai cadastrando aqui. Conhecimento adquirido é usado no trabalho? Você vai poder concordar completamente, discordar ou discordar completamente. E para todas as outras colunas a mesma lógica. Após o treinamento, cometo menos erros, me lembro do que foi ensinado. Você vai conseguir ter esse controle aqui. Depois você passa para a aba de eficácia aqui. Então você vai ter o treinamento, excelência em atendimento ao cliente, o indicador analisado, taxa de participação, e aí o status. Você pode alterar aqui, se melhorou, se manteve ou piorou, foi eficaz ou não eficaz. Depois você vai ter uma coluna aqui para você poder justificar. A gente tem depois o formulário de avaliação, você pode fazer a impressão aqui, você pode ir preenchendo, e depois fazer a impressão para poder marcar. Então a gente tem, por exemplo, me lembro do que foi ensinado? Concordo completamente, discordo completamente. E mais outros campos aqui para preenchimento. Depois a gente tem os relatórios. Então a gente tem, por exemplo, o relatório geral aqui. Então a gente tem a eficiência em gerenciamento de projetos. Isso aqui são todos os dados são baseados no que a gente lançou aqui na nossa avaliação, tá? Então a gente tem, por exemplo, eficiência em gerenciamento de projetos. O nível de conhecimento médio inicial era 6. O nível de conhecimento médio final foi 7. A gente tem umas taxas aqui de, por exemplo, conhecimento adquirido usado no trabalho, 50%. Positivo. Aqui a gente tem, no caso, 50% negativo. Após o treinamento, executo tarefas com mais rapidez. Depois a gente tem um relatório por treinamento. Então a gente vai poder selecionar aqui qual é o treinamento que a gente está analisando. Então, por exemplo, comunicação interpessoal eficaz. Ele tem esses indicadores aqui. Nível de conhecimento médio inicial, conhecimento médio final e etc. A gente finaliza aqui com os dashboards. Então, a gente vai ter um dashboard geral com o número de treinamentos avaliados, uma média geral de avaliações, nota inicial média, nota final média e alguns outros indicadores aqui. Alguns gráficos de rosca aqui, a eficácia dos treinamentos, a evolução dos indicadores com as legendas deles. E por fim a gente tem um por treinamento aqui, a gente vai poder selecionar o treinamento que a gente está analisando e ele vai dinamicamente aqui mostrar para a gente o custo, a carga horária, o número de participantes, o indicador analisado e mais alguns gráficos e indicadores aqui. Chegamos ao final do tutorial dessa planilha. Muito obrigado